O primeiro grito da história. O mundo ainda era jovem quando o sangue tocou a terra pela primeira vez. Não havia cidades, não havia multidões, não havia tribunais nem leis escritas. A humanidade cabia em poucas histórias, em poucos rostos, em poucos nomes. Ainda assim, foi nesse cenário quase inocente que aconteceu algo irreversível, algo que mudaria para sempre a relação entre o ser humano, a justiça e Deus. Até aquele momento, ninguém sabia exatamente o que era a morte causada por outro homem. Havia dor, havia esforço, havia suor, mas não havia assassinato. Não havia o ato consciente de tirar a vida de alguém que respirava, sonhava e caminhava ao seu lado. Até Abel cair. A Bíblia não descreve gritos. Não descreve luta. Não descreve defesa. Tudo acontece rápido demais. Frio demais. Silencioso demais. Um irmão leva o outro ao campo, um lugar afastado, longe de olhares, longe de qualquer interferência. O campo, na Escritura, quase sempre é o lugar onde a verdade aparece nua, sem proteção. É onde ninguém está olhando. Onde não há plateia. Onde o coração humano se revela sem filtros. E ali, onde nada deveria acontecer, tudo acontece. Abel cai. E quando ele cai, algo invisível se rompe. Porque aquele corpo não cai sozinho. Com ele cai uma ilusão, a de que o mal precisa de muito tempo para nascer. A de que o pecado é sempre escandaloso desde o início. A de que a violência só surge em sociedades corrompidas e complexas. Não. Ela nasce cedo. Ela nasce perto. Ela nasce dentro de casa. O primeiro assassinato da história não foi cometido por um estranho. Foi cometido por um irmão. Isso não é um detalhe. É um aviso. Abel não era um rebelde. Não era um provocador. Não era um homem violento. Pelo contrário, ele entra na Bíblia sem discursos, sem frases de efeito, sem grandes feitos registrados. Abel é apresentado quase como alguém comum. Discreto. Silencioso. Fiel. E talvez seja exatamente por isso que sua história dói tanto. Porque ele representa todos aqueles que não fazem barulho. Todos que não sabem se defender com palavras. Todos que vivem certo, mas não sabem se vender. Todos que fazem o que é correto, e mesmo assim pagam o preço mais alto. Quando Abel morre, não é só uma vida que se perde. É a sensação de ordem. É a esperança de que fazer o bem sempre leva a um bom fim. É a ideia de que a justiça funciona automaticamente. O sangue toca o chão. E a terra, que até então só conhecia sementes e colheitas, agora absorve algo novo. Algo pesado. Algo que não deveria estar ali. O sangue de um justo. A Bíblia poderia ter seguido em frente. Poderia ter tratado aquilo como mais um evento trágico. Poderia ter focado apenas em Caim, no castigo, na consequência. Mas não. Deus para a história. E quando Deus para a narrativa, é porque algo ali precisa ser ouvido. Ele olha para Caim e faz uma pergunta que atravessaria os séculos. Onde está Abel, teu irmão? Não é uma pergunta por informação. Deus não perdeu Abel. É uma pergunta por consciência. E a resposta de Caim revela algo ainda mais perturbador. Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão. Essa frase carrega desprezo, ironia e negação de responsabilidade. É como se Caim dissesse, o problema não é meu. Mas o problema é. E então Deus diz algo que muda tudo. Algo que transforma uma morte silenciosa no grito mais alto da história humana. A voz do sangue de teu irmão clama da terra. Abel nunca falou uma palavra registrada na Bíblia. Mas depois da morte, sua voz se tornou impossível de ignorar. O sangue clama. Não sussurra. Não pede. Clama. Isso significa que a injustiça não ficou enterrada com o corpo. Significa que a terra não engoliu a verdade. Significa que, mesmo quando não há testemunhas humanas, existe um registro eterno. O sangue do justo não desaparece. Ele denuncia. Essa frase carrega um peso espiritual, moral e emocional imenso.
Porque ela nos confronta com uma realidade desconfortável: nem todo crime é punido imediatamente. Nem toda injustiça é corrigida em vida. Nem todo justo é defendido no momento em que cai. Mas nenhum deles é esquecido. No Brasil, essa frase encontra eco todos os dias. Ela ecoa nas periferias, nos becos, nas estradas vazias, nos hospitais, nas casas onde alguém ficou esperando quem nunca voltou. Ela ecoa nos nomes que viram estatística. Nos casos arquivados. Nos culpados que seguem vivendo como se nada tivesse acontecido. Quantos Abéis já caíram sem gritar? Quantos foram levados para um campo moderno, um lugar onde ninguém estava olhando, onde ninguém quis se envolver, onde a vida foi interrompida sem alarde? E quantas vezes nós seguimos em frente como se o silêncio fosse prova de esquecimento? Mas o texto bíblico nos diz o contrário. O silêncio humano não é silêncio divino. A terra pode até tentar esconder. A sociedade pode até normalizar. Mas o céu ouve. E é aqui que a história de Abel começa de verdade. Não no momento da oferta. Não no momento da inveja. Mas no momento em que a injustiça acha que venceu, e descobre que criou uma voz que nunca mais vai se calar. Abel morreu. Mas a injustiça não venceu. Ela apenas revelou algo que muitos ainda custam a entender. O justo pode cair. Mas sua causa permanece de pé. E essa causa continua clamando. Capítulo 2: Dois irmãos, dois corações. Caim e Abel nasceram na mesma casa. Respiraram o mesmo ar. Ouviram as mesmas histórias. Ambos cresceram ouvindo sobre o jardim que foi perdido. Sobre a presença de Deus que antes era direta, clara, sem distância. Ambos sabiam que algo havia sido quebrado antes mesmo de eles existirem. A queda não era apenas um conceito teológico, era o pano de fundo da vida deles. Mas apesar de tudo isso em comum, havia algo que jamais poderia ser herdado. O coração. A Bíblia não diz que Caim era ateu. Não diz que ele rejeitava Deus. Não diz que ele era indiferente. Pelo contrário. Caim também oferece. Caim também se aproxima. Caim também participa do ato religioso. E é aqui que a história começa a incomodar de verdade. Porque o conflito não é entre fé e ausência de fé. É entre dois tipos de fé. Abel cuida de ovelhas. Ele lida com vida, com fragilidade, com dependência. O pastor aprende cedo que nada está totalmente sob seu controle. Um animal pode adoecer. Uma cria pode morrer. Uma noite pode mudar tudo. Já Caim trabalha a terra. Ele planta, cultiva, espera, colhe. O trabalho é duro, constante, previsível. A terra responde ao esforço. Quanto mais se trabalha, mais se produz. Sem perceber, esses dois caminhos moldam algo profundo dentro deles. Abel aprende dependência. Caim aprende controle. Quando chega o momento da oferta, os dois trazem algo diante de Deus. Isso é importante, ambos trazem. Não há rebeldia explícita. Não há desobediência visível. Mas o texto bíblico faz uma distinção sutil e devastadora. Abel traz das primícias e do melhor do seu rebanho. Caim traz do fruto da terra. A Bíblia não diz que Caim trouxe o melhor. Não diz que ele trouxe as primícias. Diz apenas que ele trouxe. E esse apenas pesa mais do que parece. Por que Deus não rejeita o gesto? Deus avalia o coração por trás dele. Abel não entrega algo por obrigação. Ele entrega com reverência. Ele reconhece que tudo vem de Deus e volta para Deus. Seu sacrifício não é um protocolo, é uma declaração silenciosa de confiança. Caim, por outro lado, entrega algo correto, com um coração endurecido. Ele cumpre o ritual, mas não se rende. Ele oferece, mas não se entrega. E isso muda tudo. Deus aceita Abel. E não aceita Caim. Aqui nasce uma das perguntas mais difíceis da Bíblia e da vida. Por que Deus aceitou um e rejeitou o outro? Muitos tentam suavizar isso. Dizem que foi apenas o tipo de oferta.
Que Deus prefere sangue. Que foi uma questão técnica. Mas o texto não sustenta essa leitura simplista. Porque mais tarde, na própria Escritura, Deus aceita ofertas da terra. Aceita frutos. Aceita cereais. Aceita o trabalho humano. O problema nunca foi o que Caim trouxe. Foi como ele trouxe. E, principalmente, quem ele era quando trouxe. Deus não olha primeiro para a oferta. Deus olha para quem está oferecendo. Isso confronta diretamente uma mentalidade muito comum, inclusive no Brasil. A ideia de que, se eu fizer o mínimo certo, Deus me deve algo. A ideia de que cumprir regras substitui um coração transformado. A ideia de que a aparência religiosa é suficiente. Caim faz o gesto certo, esperando o reconhecimento. Quando esse reconhecimento não vem, algo se rompe dentro dele. A rejeição não gera arrependimento. Gera ressentimento. E o ressentimento é perigoso porque ele não explode de imediato. Ele fermenta. Ele cresce em silêncio. Ele distorce a realidade. Caim não olha para dentro. Ele olha para o lado. Ele não pergunta: o que há em mim? Ele pergunta: por que com ele? Esse é um ponto crucial da história. Porque toda vez que alguém se compara em vez de se examinar, a inveja encontra espaço. E a inveja, quando não é tratada, se transforma em ódio. Abel não provocou Caim. Não humilhou. Não zombou. Mesmo assim, passou a ser um problema. A existência de Abel se tornou um espelho que Caim não suportava mais olhar. Abel representava tudo o que Caim queria ser aos olhos de Deus, sem precisar mudar por dentro. E isso é insuportável para um coração orgulhoso. No Brasil, essa dinâmica é mais comum do que parece. Quantas vezes o ressentimento nasce não porque alguém fez algo errado, mas porque alguém fez o certo? Quantas vezes a integridade incomoda mais do que a corrupção? Quantas vezes o silêncio do justo expõe a gritaria vazia do religioso? Caim não odeia Abel porque Abel é mau. Caim odeia Abel porque Abel é aceito. E isso revela algo assustador. Há pessoas que não suportam a justiça, quando ela não favorece a si mesmas. Nesse momento, Deus poderia ter abandonado Caim. Poderia ter se afastado. Poderia ter deixado o ressentimento seguir seu curso. Mas Deus faz algo que desmonta qualquer ideia de indiferença divina. Ele fala com Caim. Antes do crime. Antes do sangue. Antes da tragédia. Deus se aproxima justamente de quem está com o coração errado. Isso nos mostra algo essencial. Deus não rejeita pessoas, ele confronta corações. Mas Caim não escuta como alguém disposto a mudar. Ele escuta como alguém ofendido. E quando alguém ouve a correção como ataque, a queda já começou. O sacrifício de Abel foi aceito. O de Caim, não. E naquele instante, sem ninguém perceber, o primeiro assassinato da história começou a ser escrito, não com uma arma, mas com um coração endurecido. No próximo capítulo, veremos como esse ressentimento cresce. Como Deus alerta. E como, mesmo assim, o ser humano escolhe ignorar os sinais. Porque antes de todo grande pecado, existe sempre uma pequena decisão não enfrentada. Por que Deus aceitou Abel? Essa é a pergunta que atravessa séculos. Ela não nasce apenas no texto bíblico, ela nasce no coração de todo ser humano que já tentou fazer o certo e, mesmo assim, sentiu que foi deixado de lado. É a pergunta de quem ora, mas não vê resposta. De quem entrega, mas não é reconhecido. De quem se esforça, mas parece sempre ficar para trás. Por que Deus aceitou Abel? Porque se a resposta for simples demais, ela não sustenta a dor de quem sofre. E se for superficial demais, ela não explica a injustiça que ainda vemos hoje. Abel não foi aceito porque era perfeito. Ele foi aceito porque era verdadeiro. O texto bíblico é curto, quase econômico nas palavras. Mas justamente por isso, cada detalhe carrega um peso enorme. Abel oferece das primícias e do melhor. Isso não é apenas uma descrição agrícola, é uma revelação espiritual. Primícias significam prioridade. Significam que Abel não esperou sobrar.
Não ofereceu depois de garantir o seu. Ele colocou Deus em primeiro lugar, sem garantia de retorno. Isso é fé. Fé não é dar quando está sobrando. Fé é dar quando ainda pode faltar. Abel não negociou com Deus. Não tentou impressionar. Não fez contas espirituais. Ele simplesmente confiou. E é isso que Deus vê. Deus não se move por quantidade. Não se move por estética religiosa. Não se move por performance. Deus se move pela intenção do coração. Caim também trouxe algo. Mas Caim trouxe mantendo o controle. Seu gesto dizia, aqui está o que eu fiz. O de Abel dizia, aqui está quem eu sou. Essa diferença muda tudo. Porque Deus não quer apenas aquilo que produzimos, Ele quer aquilo que nos governa por dentro. Quando Deus aceita Abel, Ele não está rejeitando o trabalho de Caim. Ele está revelando algo que Caim se recusa a enxergar, que é possível fazer coisas certas com um coração errado. E isso dói. Dói porque desmonta a ideia de merecimento automático. Dói porque expõe a vaidade espiritual. Dói porque mostra que Deus não pode ser manipulado por rituais. No Brasil, essa ferida é profunda. Somos um povo religioso, mas muitas vezes cansado. Um povo que faz promessas, campanhas, jejuns, votos, mas guarda ressentimento, orgulho e comparação no coração. Caim representa aquele que diz, eu fiz a minha parte. Abel representa aquele que diz, tudo que eu tenho vem de ti. Um exige reconhecimento. O outro vive em entrega. Por isso, quando Deus não aceita Caim, o problema não é a rejeição, é a forma como Caim reage a ela. Porque toda a correção divina vem com uma oportunidade embutida, a oportunidade de mudar. Deus não expõe Caim para humilhá-lo. Deus o expõe para salvá-lo. Mas Caim não quer transformação. Ele quer validação. E aqui está um dos pontos mais desconfortáveis da história. Há pessoas que não querem ser corrigidas, querem apenas ser aplaudidas. Abel nunca pediu aplausos. Nunca pediu explicações. Nunca pediu destaque. Ele simplesmente entregou o melhor, e seguiu em silêncio. E esse silêncio é poderoso. Porque Abel não é aceito por falar bonito, por liderar, por dominar. Ele é aceito porque sua vida inteira é coerente com aquilo que oferece. Isso nos leva a uma verdade difícil de engolir. Deus aceita pessoas antes de aceitar ofertas. Quando o coração está alinhado, o gesto encontra sentido. Quando o coração está endurecido, nem o gesto mais correto basta. E aqui nasce um conflito interno em Caim que ele não sabe nomear. Ele sente vergonha. Sente frustração. Sente raiva. Mas não sente arrependimento. A rejeição do sacrifício não o leva para Deus, o afasta ainda mais. Porque o orgulho sempre transforma a correção em ofensa. E enquanto Abel segue vivendo sua fé de forma simples, Caim começa a se consumir por dentro. O problema nunca foi Abel. Mas Abel se torna o alvo. Porque é mais fácil atacar o símbolo do que enfrentar o espelho. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes projetamos nossa frustração em quem não tem culpa? Quantas vezes odiamos quem nos lembra daquilo que poderíamos ser? Quantas vezes preferimos eliminar a referência, em vez de mudar o coração? Abel não sabe, mas sua fidelidade silenciosa já o colocou em perigo. Porque viver de forma justa, num mundo ferido, é um risco. E talvez essa seja uma das mensagens mais duras deste capítulo. O justo não é odiado por errar. É odiado por não se corromper. Deus aceitou Abel porque Abel não tentou controlar Deus. Caim foi rejeitado porque tentou. E quando o ser humano perde o controle, ele revela quem realmente é. No próximo capítulo, veremos Deus fazendo algo impressionante. Ele não abandona Caim ao ressentimento. Ele o alerta. Ele o chama à responsabilidade. Mas também veremos como ignorar um aviso divino pode transformar um coração ferido em uma arma. O início do ressentimento. Todo assassinato começa antes do primeiro golpe. Antes da violência, existe um diálogo interno. Antes do sangue, existe um sentimento mal resolvido.
Antes da tragédia, existe um aviso ignorado. O ressentimento de Caim não nasce no campo. Ele nasce no coração. A Bíblia diz que, depois que sua oferta não foi aceita, Caim se irou profundamente, e seu semblante caiu. Essa frase é curta, mas carrega um retrato psicológico assustadoramente preciso. O rosto caiu porque algo dentro dele desmoronou. Caim não ficou apenas triste. Ele ficou ofendido. A tristeza pode levar à reflexão. A ofensa leva à defesa do ego. E quando o ego se sente ameaçado, ele começa a construir narrativas para se proteger. Caim começa a se convencer de que foi tratado de forma injusta. Que Deus foi duro demais. Que Abel foi privilegiado. Que algo ali não foi justo. Perceba, o ressentimento quase sempre se disfarça de senso de justiça. A pessoa não diz, estou com inveja. Ela diz, isso não é justo. E essa distorção é perigosa porque legitima sentimentos destrutivos. Ela transforma a dor em direito. O ódio em resposta aceitável. Mas Deus não ignora o que está acontecendo dentro de Caim. E aqui entra um dos momentos mais misericordiosos, e menos lembrados, dessa história. Deus fala. Antes do crime. Antes do sangue. Antes da irreversibilidade. Deus se aproxima de um homem com o coração errado e diz: por que você está irado? E por que o seu semblante caiu? Essa pergunta não é acusação. É convite. Deus não está dizendo, você é mau. Está dizendo, vamos conversar sobre isso. Isso muda completamente a narrativa. Por que destrói a ideia de que Caim foi abandonado por Deus antes do crime? Ele não foi. Ele foi alertado, orientado, advertido. E então Deus diz algo ainda mais profundo. Se fizer o que é certo, não será aceito. Mas, se não fizer, o pecado jaz à porta. Ele deseja dominá-lo. Mas você deve dominá-lo. Essa é uma das descrições mais realistas do pecado em toda a Bíblia. O pecado não entra arrombando. Ele fica à porta. Ele espera. Ele observa o momento de fragilidade. Ele se aproveita da dor não tratada. E Deus deixa claro, o ressentimento não é neutro. Ele quer dominar. Ele quer controlar. Ele quer crescer. Mas ainda a escolha. Você deve dominá-lo. Essa frase revela algo essencial. O mal não é inevitável. Caim ainda pode parar. Ainda pode refletir. Ainda pode mudar. Mas mudar exige humildade. E Caim não está disposto a isso. No Brasil, esse processo é extremamente familiar. Quantas histórias de violência começam com alguém que não aguentou mais? Quantos crimes são justificados depois como explosão emocional, como perda de controle, como reação? Mas a Bíblia mostra que não foi perda de controle. Foi abandono do controle. Caim sabe o que está sentindo. Sabe que está com raiva. Sabe que algo está errado. Mas, em vez de lidar com isso diante de Deus, ele se fecha. E quando alguém se fecha para a correção, o ressentimento começa a amadurecer. Ele passa a reinterpretar tudo. O silêncio de Abel vira provocação. A existência de Abel vira afronta. A aceitação de Abel vira humilhação. Abel não precisa dizer nada. A simples presença dele já incomoda. Esse é um dos aspectos mais trágicos do ressentimento. Ele transforma inocência em ameaça. Caim não conversa com Abel para resolver. Ele o chama para o campo. O convite parece normal. Fraterno. Inofensivo. Mas o campo, mais uma vez, é o lugar onde ninguém vê. O ressentimento gosta de isolamento. Gosta de ambientes sem testemunhas. Gosta de silêncio. Porque no silêncio, a consciência fala mais baixo. A decisão ainda não é visível. Mas já foi tomada por dentro. E isso nos ensina algo duro, porém necessário. Quando ignoramos os alertas internos, quando desprezamos a voz que nos chama à reflexão, não somos pegos de surpresa pelo mal, nós caminhamos até ele. Deus avisou.
Caim ouviu e escolheu ignorar. Esse é o momento mais perigoso da história. Porque depois disso, não é mais apenas emoção. É intenção. No próximo capítulo, entraremos no campo. O lugar onde a humanidade cruza uma linha sem volta. O momento em que o ressentimento finalmente se transforma em ato. E nada mais será como antes. O campo. O campo é um lugar neutro. Não é casa. Não é altar. Não é cidade. É o espaço onde ninguém presta contas a ninguém. Onde não há paredes para ouvir, nem olhos para testemunhar. O campo é amplo, aberto e perigoso. Foi para lá que Caim levou Abel. A Bíblia descreve isso em uma única frase, quase sem emoção, quase sem detalhes, e talvez seja exatamente por isso que dói tanto. Não há preparação dramática. Não há suspense explícito. Apenas a constatação fria de que, quando estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão. Esse se levantou é pesado. Por que Caim não age por impulso? Ele se levanta. É um movimento consciente. Uma decisão. Um passo atravessado com o corpo inteiro. O ressentimento que nasceu no coração agora encontra um lugar onde pode agir sem ser interrompido. Abel não desconfia. E isso é fundamental para entender a profundidade da tragédia. Abel vai ao campo com quem confia. Ele não vai armado. Não vai preparado para se defender. Ele não imagina que o maior perigo da sua vida caminha ao seu lado. Quantas vezes isso também não acontece? O mal raramente vem com rosto estranho. Ele costuma vir com voz conhecida. Com alguém que sabe nosso nome. Com alguém que sabe onde nos atingir. Abel representa a vulnerabilidade do justo. Ele acredita que a relação ainda existe. Que o laço de sangue ainda significa algo. Que a fraternidade é mais forte que a inveja. Mas o ressentimento já matou isso em Caim. O que acontece no campo não é apenas um assassinato. É uma ruptura definitiva da ideia de que o ser humano, deixado a si mesmo, escolherá sempre o bem. Ali, a humanidade cruza uma fronteira. Não é apenas Abel que morre. É a inocência da história humana. O primeiro assassinato não acontece por sobrevivência. Não acontece por defesa. Não acontece por medo. Acontece por comparação. Isso torna tudo ainda mais perturbador. Caim não mata para viver. Ele mata porque não suporta ver o outro viver aceito. O golpe cai. E com ele, o silêncio. Não há registro de palavras. Não há diálogo final. Não há arrependimento imediato. Só um corpo no chão. E um irmão em pé. Nesse momento, tudo parece resolvido para Caim. O incômodo sumiu. O espelho foi quebrado. A comparação terminou. Mas é aqui que entra uma verdade que atravessa toda a Escritura. O pecado nunca entrega o que promete. O campo não engole o crime. A terra não apaga o ato. O silêncio não absolve. O sangue toca o chão. E, pela primeira vez, a criação testemunha algo que ela não foi feita para ver. A terra, que deveria receber sementes, recebe sangue. O solo, que deveria gerar vida, absorve morte. Há algo profundamente simbólico nisso. A violência humana não afeta apenas pessoas, ela fere a própria criação. No Brasil, quantas vezes o campo moderno se repete? Não apenas no campo literal, mas nos lugares afastados, invisíveis, onde ninguém está olhando. Nos becos, nas estradas, nos quartos fechados, nos corredores escuros da vida. O padrão é o mesmo. Isolamento, ressentimento, silêncio. E depois, um corpo. Caim olha para Abel no chão. E nada acontece imediatamente. Não cai um raio. Não surge uma voz do céu. Não há punição instantânea. Isso é importante. Porque se a justiça divina fosse sempre imediata, não haveria espaço para fé, apenas para medo. Deus permite que Caim viva aquele breve momento de falsa vitória. Mas o céu não está distraído. A pergunta vem logo em seguida. Onde está Abel,
teu irmão? Essa pergunta ecoa no campo vazio. Caim responde com a frieza de quem já racionalizou o crime. Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão. Essa resposta não é ignorância. É cinismo. É a tentativa final de se livrar da responsabilidade. Mas Deus não discute. Deus revela. A voz do sangue de teu irmão clama da terra. Aqui, o campo deixa de ser apenas cenário. Ele se torna testemunha. A terra, que deveria ser neutra, agora acusa. O chão, que deveria ser silencioso, agora fala. O sangue de Abel não ficou preso ao corpo. Ele ganhou voz. Isso nos ensina algo profundo e assustador. A injustiça nunca fica contida apenas no momento em que acontece. Ela se espalha. Ela contamina. Ela deixa marcas que o tempo não apaga. O campo, que deveria ser apenas um lugar de passagem, se transforma em memorial invisível. Um ponto na história onde o céu e a terra se encontram para denunciar algo que o ser humano tentou esconder. Caim sai do campo achando que deixou tudo para trás. Mas ele leva algo consigo. Não o corpo. Não o sangue visível. Ele leva a consciência. E a consciência é um campo do qual ninguém foge. No próximo capítulo, enfrentaremos a pergunta que não cala desde então. Por que o justo cai, e o injusto continua vivendo? Por que a morte de Abel não encerra a injustiça, ela inaugura um conflito que atravessa gerações? Quando o justo cai? Essa é a pergunta que ninguém gosta de fazer em voz alta, mas quase todo mundo já fez em silêncio. Por que o justo cai? Por que quem faz o certo sofre? Por que, tantas vezes, quem tenta viver com integridade é o primeiro a perder? Abel está morto. Caim está vivo. E esse contraste é desconcertante. Porque, se existe uma expectativa natural no coração humano, é a de que o bem seja recompensado, ou, no mínimo, protegido. Esperamos que a justiça funcione como um mecanismo previsível, faça o certo, e tudo dará certo. Mas a história de Abel desmonta essa lógica logo no início da Bíblia. O primeiro homem a morrer não foi o pior. Foi o melhor. Não foi o violento. Foi o fiel. Não foi o rebelde. Foi o obediente. E isso nos obriga a encarar uma realidade dura. A vida não distribui consequências de forma imediata nem proporcional. Abel não colheu o que plantou. Pelo menos, não do jeito que esperamos. Ele não viveu para ver justiça. Não viveu para ver explicações. Não viveu para ouvir um eu avisei. Ele simplesmente caiu. E isso provoca revolta. Porque, se Abel morreu assim, o que garante que o mesmo não acontecerá conosco? Essa pergunta atravessa séculos e chega intacta ao Brasil de hoje. Ela está na boca de quem trabalha honestamente e é passado para trás. De quem cria filhos com esforço e os perde para a violência. De quem acredita, ora, confia, e mesmo assim enterra alguém amado. Quando o justo cai, algo dentro de nós grita. Isso não era para acontecer. E esse grito não é falta de fé. É a humanidade. A Bíblia não tenta amenizar esse choque. Ela não oferece respostas rápidas. Ela não diz que Abel morreu porque era vontade de Deus, e esse detalhe é crucial. A morte de Abel não é apresentada como plano. É apresentada como crime. Isso muda tudo. Porque nos ensina que nem tudo que acontece carrega aprovação divina. Algumas coisas carregam apenas a marca da liberdade humana mal usada. Abel não morreu porque Deus quis. Abel morreu porque Caim escolheu. E mesmo assim, Deus não impede. Esse é um dos pontos mais difíceis de aceitar. Deus vê o ressentimento crescer. Deus alerta. Deus orienta. Mas não força. Porque um mundo sem possibilidade de escolha também seria um mundo sem amor verdadeiro. Só que isso tem um custo. E, muitas vezes, quem paga esse custo não é quem erra, é quem está mais perto. Abel paga o preço da escolha de Caim. E isso fere nossa noção de justiça. Por que queremos um mundo onde cada um sofra apenas pelas próprias decisões?
Mas a realidade é outra. Vivemos conectados. As escolhas de um respingam no outro. O pecado nunca é isolado. No Brasil, isso é visível todos os dias. Uma decisão errada atravessa gerações. Um ato de violência destrói famílias inteiras. Um crime cometido por um afeta dezenas de vidas que nada tiveram a ver com aquilo. Abel representa todas essas vítimas colaterais da liberdade humana. Ele não teve chance de se defender. Não teve chance de fugir. Não teve chance de explicar. E ainda assim, sua história não é descartada como azar ou fatalidade. Deus entra em cena. Não para ressuscitar Abel naquele momento. Não para apagar o ocorrido. Mas para afirmar algo fundamental. A morte do justo não é invisível. Mesmo quando parece que nada acontece, algo acontece no invisível. O sangue clama. Isso significa que existe um registro além da história humana. Um arquivo que não depende de boletins de ocorrência, nem de investigações, nem de manchetes. Quando o justo cai, sua causa não cai com ele. Isso não consola de forma barata. Não remove a dor. Não traz Abel de volta. Mas impede que a injustiça tenha a palavra final. E aqui nasce uma esperança diferente, não aquela que promete que tudo vai dar certo agora, mas aquela que garante que nada será ignorado para sempre. Abel não viveu para ver justiça. Mas sua morte inaugurou uma verdade eterna. Deus não é indiferente ao sofrimento do justo. Mesmo quando o ímpio continua vivo. Mesmo quando parece que venceu. Mesmo quando anda livre. A história ainda não acabou. E o silêncio que se segue à morte de Abel não é vazio, é carregado. No próximo capítulo, entraremos nesse silêncio. No silêncio que confunde. No silêncio que testa a fé. O silêncio aparente de Deus. Depois que Abel cai, o mundo fica quieto. Não há trovões. Não há fogo do céu. Não há intervenção imediata. Para quem olha de fora, parece que nada aconteceu. E esse é, talvez, o momento mais difícil de toda a história. O silêncio. Porque a dor pode ser suportada. A perda pode ser chorada. Mas o silêncio confunde. Onde estava Deus quando Abel caiu? Por que ele não interveio? Por que permitiu que o justo fosse silenciado? Essas perguntas não são rebeldes. São humanas. Elas nascem toda vez que a fé encontra injustiça e não recebe respostas claras. O silêncio de Deus sempre foi um dos maiores desafios da fé. No Brasil, ele é sentido todos os dias. É sentido no quarto vazio de quem ora e não recebe resposta. No hospital onde o diagnóstico chega antes do milagre. No velório onde a pergunta fica presa na garganta: por quê? O silêncio dói porque parece abandono. Mas a Bíblia nos ensina algo que raramente aprendemos cedo. Silêncio não é ausência. Deus não fala naquele momento, mas ele age. Ele age de forma diferente do que esperamos. Não impedindo o crime, mas registrando a injustiça. O céu não se move para evitar o sangue, mas se move para garantir que ele não seja esquecido. Isso confronta a nossa expectativa de um Deus que resolve tudo na hora. Queremos um Deus que intervenha antes da dor. Mas muitas vezes, encontramos um Deus que caminha conosco dentro dela. E isso exige maturidade espiritual. Porque há momentos em que Deus não responde com explicações, responde com presença. Mesmo quando essa presença não é sentida imediatamente. O silêncio de Deus não é desprezo. É respeito pela liberdade humana. E também é preparação para uma justiça maior. O problema é que, quando estamos no meio da dor, não vemos isso. Abel morreu sem ouvir uma resposta. Sem ouvir uma explicação. Sem ouvir vai ficar tudo bem. E mesmo assim, sua história não foi descartada. A Bíblia não tenta justificar o silêncio. Ela o apresenta cru, desconfortável, real. Porque fé verdadeira não nasce de respostas fáceis, nasce de confiança quando as respostas não vêm. Esse silêncio também revela algo sobre nós. Quando Deus se cala, o que fazemos?
Caim usa o silêncio como confirmação de que deu tudo certo. O justo, porém, aprende que o silêncio pode ser um espaço de espera, não de esquecimento. O silêncio separa corações. Ele endurece uns e aprofunda outros. No Brasil, muitos abandonam a fé não por causa da dor, mas por causa do silêncio após ela. Porque ninguém nos prepara para um Deus que nem sempre fala quando queremos, mas nunca deixa de ouvir. O sangue de Abel clama. Isso significa que, mesmo em silêncio, algo está sendo comunicado. Deus não responde ao crime com barulho. Responde com memória. E a memória divina é perigosa para a injustiça. Porque o que Deus lembra, Ele cobra. O silêncio, então, não é o fim da história. É o intervalo. O espaço entre o ato e a resposta. Entre o crime e a consequência. Entre o agora e o eterno. E é nesse intervalo que muitas pessoas perdem a fé. Mas é também nesse intervalo que ela pode amadurecer. Por que confiar em Deus quando Ele fala é fácil? Difícil é confiar quando Ele se cala. Abel não viveu para entender o silêncio. Mas sua história ensina que o silêncio de Deus nunca é cumplicidade com o mal. No próximo capítulo, Deus rompe o silêncio com uma pergunta que atravessa o tempo e atinge não só Caim, mas todos nós. Onde está teu irmão? Deus rompe o silêncio com uma pergunta. Não com um julgamento imediato. Não com uma sentença. Mas com uma pergunta simples e insuportável. Onde está Abel, teu irmão? Essa pergunta não é geográfica. Deus não está procurando um corpo perdido. Ela é moral, espiritual, existencial. Deus está perguntando: o que você fez com a responsabilidade que tinha? Porque Abel não era apenas um irmão de sangue. Era um irmão de humanidade. A pergunta de Deus expõe algo que atravessa gerações. Ninguém vive apenas para si. Caim responde tentando se livrar dessa responsabilidade. Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão. Essa frase é uma das mais frias da Bíblia. Ela não nega apenas o crime, ela nega o vínculo. Caim não diz: eu não sei onde ele está. Ele diz: isso não é problema meu. É a tentativa de normalizar a indiferença. E essa indiferença é uma das marcas mais profundas do mundo moderno. No Brasil, quantas vezes essa mesma lógica aparece? Não é comigo. Não é minha família. Não foi na minha rua. Cada um cuida da sua vida. Mas a pergunta de Deus atravessa essa defesa e nos alcança. Onde está o teu irmão? Onde está aquele que caiu perto de você? Onde está aquele que sofreu enquanto você seguiu em frente? Onde está aquele cuja dor você escolheu não ver? A Bíblia deixa claro: Deus não aceita a neutralidade diante da injustiça. O silêncio cúmplice também é uma resposta, e não uma boa. Caim tenta se esconder atrás da ignorância. Mas Deus revela o que não pode ser escondido. A voz do sangue de teu irmão clama da terra. Essa frase é devastadora. Porque significa que a criação não é cúmplice do crime. A terra se recusa a absorver a injustiça em silêncio. O sangue fala. Mesmo quando a vítima não pode mais falar. Mesmo quando não há testemunhas humanas. Mesmo quando o culpado nega. Essa é uma das verdades mais consoladoras, e mais assustadoras, da Bíblia. Consoladora para quem sofre. Assustadora para quem oprime. Porque diz que existe um tribunal maior do que qualquer sistema humano. No Brasil, quantos clamores ainda ecoam sem resposta visível? Quantas mães enterraram filhos sem explicação? Quantas histórias foram arquivadas? Quantos casos ficaram sem culpados? A Bíblia não diz que Deus ignora isso. Ela diz que Deus ouve. E ouvir, no vocabulário bíblico, nunca é passivo. Ouvir é preparar resposta. Deus não confronta Caim apenas pelo que ele fez, mas pelo que ele se tornou ao negar responsabilidade. Porque o crime não termina no ato. Ele se completa na negação. Quando alguém mata e ainda pergunta: sou eu o guardador, algo dentro dessa pessoa já morreu também. E aqui está o ponto central deste capítulo.
Somos responsáveis uns pelos outros. Não no sentido de carregar todas as culpas, mas no sentido de não virar o rosto diante da dor alheia. A pergunta de Deus não é apenas para Caim. Ela é para cada geração. Onde está teu irmão? Onde está o justo que caiu e foi esquecido? Onde está o inocente que virou o número? Onde está aquele que precisava de defesa e não teve? Ignorar essa pergunta é repetir o erro de Caim, mesmo sem levantar uma arma. E quando ele age, não há como fingir que nada aconteceu. Caim ainda está vivo nesse ponto da história. Livre. Respirando. Caminhando. Mas ele não está em paz. Porque o sangue que clama não acusa apenas diante de Deus, ele acusa dentro da consciência. Caim carrega algo que ninguém vê. Um peso que não aparece no rosto. Uma marca que ainda não foi revelada, mas já começou a existir por dentro. O clamor do sangue não deixa o culpado em descanso. E isso desmonta outra ilusão comum. A de que quem faz o mal segue a vida normalmente. Não segue. Pode seguir em movimento, mas não em paz. Pode seguir vivo, mas não inteiro. O sangue de Abel transforma a terra. E transforma Caim. No próximo capítulo, veremos como Deus responde a esse clamor. Não com a morte imediata de Caim, mas com algo talvez ainda mais pesado, a marca. A marca de Caim. Quando Deus responde ao clamor do sangue, ele não faz o que muitos esperavam. Caim não cai morto. Não é atingido por um castigo imediato. Não é eliminado da história. E isso incomoda. Porque, no fundo, queremos uma justiça rápida, visível, proporcional. Queremos que o mal seja interrompido com força, para que a dor pareça compensada. Mas Deus escolhe outro caminho. Ele condena Caim à vida. Essa é uma das ironias mais profundas da Bíblia. Caim será poupado da morte. Mas não será poupado das consequências. Deus declara que a terra, que antes respondia ao trabalho de Caim, agora se tornará resistência. O chão não produzirá mais como antes. O que ele dominava, agora o rejeita. Isso é simbólico e devastador. Porque Caim construiu sua identidade no controle, na produção, no esforço. E agora, aquilo que sustentava seu orgulho se torna instável. O mundo não coopera mais. Além disso, Caim se torna errante. Sem descanso. Sem raiz. Sem pertencimento. Ele não perde apenas o irmão. Ele perde o lugar. E então Caim diz algo que revela o peso real da punição. Meu castigo é maior do que posso suportar. Ele não está arrependido do crime. Ele está desesperado pelas consequências. E aqui entra algo que muitos não conseguem entender. Deus coloca uma marca em Caim para que ninguém o mate. Essa marca já foi interpretada de muitas formas ao longo da história. Mas o texto não se preocupa em descrevê-la fisicamente, porque o ponto não é a aparência. A marca é existencial. Ela diz ao mundo, esse homem está vivo, mas carrega uma história que não pode ser apagada. Caim vive. Mas vive sabendo. Sabendo o que fez. Sabendo o que perdeu. Sabendo que o sangue clama. A marca impede que alguém o mate, mas não impede que ele se lembre. Isso desmonta a ideia de que o ímpio sempre se dá bem. Ele pode continuar respirando, trabalhando, construindo. Mas carrega um vazio que nada preenche. No Brasil, quantas pessoas parecem seguir a vida depois de causar destruição? Elas seguem. Mas não sem marcas. Algumas visíveis. Outras invisíveis. A consciência se torna uma cela portátil. Não tem grades, mas tem peso. Não tem cadeado, mas não abre. Caim se torna um exemplo duro. Viver não é o mesmo que estar livre. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Deus não protege o culpado por indiferença. Ele o preserva como testemunho. Caim vivo é um sinal ambulante de que a injustiça não passa despercebida. Que o mal deixa rastros. Que a violência não fecha ciclos, ela os abre. Abel morreu.
Mas Caim passa o resto da vida carregando essa morte. E isso nos leva a uma reflexão desconfortável. Talvez o maior castigo do mal não seja a morte, mas a vida sem paz. A marca de Caim diz isso ao mundo. E diz também algo aos justos. Não confunda demora com impunidade. A justiça de Deus pode não ser imediata, mas ela é completa. No próximo capítulo, veremos como, apesar de não ter deixado descendência registrada, apesar de não ter construído cidades, apesar de ter morrido cedo, Abel nunca foi esquecido. Abel nunca mais foi silêncio. Abel não construiu cidades. Não deixou filhos registrados. Não escreveu palavras. Não liderou multidões. Ele viveu pouco. E morreu cedo. Se olharmos com os critérios do mundo, Abel foi um fracasso histórico. Caim seguiu vivo. Construiu. Deu nome a lugares. Deixou descendência. Abel virou um corpo no chão. Mas a Bíblia faz algo surpreendente. Ela não mede importância pelo tempo de vida, mede pela voz que permanece. E a voz de Abel nunca mais se calou. Mesmo depois da morte, ele continua sendo citado. Continua sendo lembrado. Continua sendo referência. Isso nos ensina algo radical. Impacto não é sinônimo de longevidade. Abel viveu pouco, mas viveu inteiro. Não espalhou sua vida em 1000 direções. Ele foi coerente do começo ao fim. E essa coerência ecoa. Séculos depois, quando o autor de Hebreus olha para trás, ele escreve algo que redefine tudo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior, e, por meio da fé, embora esteja morto, ainda fala. Essa frase é extraordinária. Abel não fala porque escreveu. Não fala porque governou. Não fala porque venceu batalhas. Ele fala porque foi fiel. Isso confronta diretamente nossa obsessão por resultados visíveis. Vivemos em uma cultura, inclusive no Brasil, que celebra quem aparece, quem cresce, quem vence aos olhos do público. Mas a Bíblia insiste em outro critério. Deus lembra de quem foi verdadeiro, mesmo que tenha sido esquecido pelo mundo. Abel nunca mais foi silêncio porque sua história se tornou linguagem espiritual. Sempre que alguém faz o certo e sofre por isso, Abel fala. Sempre que alguém perde tudo por não negociar seus valores, Abel fala. Ele se torna a voz dos justos feridos. E isso muda a forma como enxergamos a morte dele. Abel não morreu em vão. Ele morreu denunciando algo. Ele morreu revelando algo. Revelando que a fé sincera pode custar caro. Revelando que a justiça nem sempre protege no imediato. Revelando que Deus vê valor onde o mundo não vê. Abel não teve defesa, mas teve testemunho. E testemunho, na Bíblia, é mais poderoso do que sobrevivência. Caim sobreviveu. Abel testemunhou. Um construiu cidades. O outro construiu significado. Um deixou herança material. O outro deixou uma verdade eterna. E aqui está uma inversão profunda. Caim viveu mais. Mas Abel viveu para sempre. Não biologicamente, mas espiritualmente. No Brasil, quantas histórias se perdem porque ninguém as registra? Quantos justos são enterrados junto com sua dignidade, enquanto os nomes dos culpados continuam circulando livres? A história de Abel grita que isso não é o fim. O mundo pode esquecer. Deus não esquece. E isso não é consolo barato. É uma promessa pesada. Porque se Deus lembra do justo, Ele também lembra do injusto. Abel nunca mais foi silêncio porque sua vida passou a apontar para algo maior. Ele se torna um prenúncio. Um sinal. Um eco do que ainda viria. Seu sangue clama. Mas não clama sozinho. Ele abre caminho para uma justiça que ainda não se revelou por completo, mas que está a caminho. No próximo e último capítulo, vamos fechar esse arco. Vamos ligar Abel a uma esperança que não é ingênua, não é superficial, não é imediata, mas é eterna. Quando a justiça finalmente fala. A história de Abel começa com uma morte.
Mas não termina nela. Se terminasse, seria apenas uma tragédia antiga. Um registro doloroso de que o mundo é injusto e ponto final. Mas a Bíblia não conta histórias para nos deixar sem saída, ela conta para nos conduzir a um sentido maior, mesmo quando esse sentido não é imediato. Abel morreu. Caim viveu. Por muito tempo, essa parece ser a imagem final. Mas não é. A justiça de Deus nunca foi prometida como rápida, foi prometida como certa. E isso muda tudo. O clamor do sangue de Abel não exige uma resposta emocional. Ele exige uma resposta eterna. Uma resposta que não dependa de tribunais humanos, nem de datas, nem de gerações. A Bíblia faz algo surpreendente ao longo do tempo. Ela não deixa Abel preso ao passado. Ela o traz para a frente. Ela o conecta a algo maior. Séculos depois, outro sangue seria derramado injustamente. Outro inocente seria levado para fora da cidade. Outro justo morreria sem se defender. Outro silêncio tomaria conta da multidão. Mas dessa vez, algo seria diferente. A própria Escritura faz a comparação. O sangue de Jesus fala coisas melhores do que o sangue de Abel. Isso não diminui Abel, isso completa. O sangue de Abel clama por justiça. O sangue de Cristo responde com justiça e redenção. Abel grita, isso está errado. Cristo declara, está consumado. A injustiça não é negada. Ela é enfrentada. E aqui está a esperança que não é clichê. Não é a esperança de que nada de ruim vai acontecer. Não é a promessa de que o justo sempre vencerá aqui. É a certeza de que nenhuma injustiça ficará sem resposta. Abel nos ensina que Deus vê. Cristo nos mostra que Deus age. Entre o sangue que clama e o sangue que redime, existe uma linha contínua, a de um Deus que não ignora o sofrimento humano. No Brasil, onde tantas histórias terminam sem explicação, essa promessa é profundamente necessária. Ela não apaga a dor. Não substitui o luto. Não romantiza a perda. Mas garante que a injustiça não é o capítulo final. Talvez você esteja vivendo como Abel. Talvez tenha feito o certo e perdido. Talvez tenha sido fiel e mesmo assim foi ferido. Talvez sua voz tenha sido silenciada por circunstâncias que você não escolheu. A história de Abel existe para te dizer uma coisa com clareza. Seu sofrimento não é invisível. Ele pode não ter sido resolvido ainda. Mas já foi registrado. E quando a justiça finalmente fala, ela não fala para aliviar consciências, ela fala para restaurar a verdade. Abel não teve defesa. Mas teve Deus. E isso foi suficiente para que sua história atravessasse milênios. O mundo pode tentar enterrar vozes. Pode normalizar a injustiça. Pode seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas o sangue ainda clama. E um dia, toda a verdade encontrará sua resposta. Até lá, Abel continua falando. Não com palavras, mas com uma pergunta que ecoa até hoje. Vale a pena ser justo? A Bíblia responde sem romantizar. Vale. Mesmo quando custa tudo. Porque nenhuma fidelidade é desperdiçada no céu.